Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025, um dia bastante agitado, movimentado e um dia óbvio de lamber as feridas depois de mais uma derrota no Brasileirão, o Inter a passos largos da Série B do Campeonato Brasileiro, mas tem muito pra gente falar. A chegada do Inter e a mudança de programação que aconteceu. Simplesmente o grupo de jogadores ganhou folga dias antes da maior decisão desde 2006, daquele título mundial contra o Barcelona, que é o jogo do domingo contra o Bragantino. Os caras simplesmente ganharam folga. A gente vai falar sobre isso nesse conteúdo técnico para 2026, porque tem um nome sendo falado no bastidor que vem à pauta do Internacional. A gente vai falar sobre isso. A emboscada que foi feita a ônibus do Internacional lá em Santa Catarina, na volta da torcida do Inter depois da derrota de ontem contra o Santos, e a matemática para o Inter não cair para a segunda divisão. A gente vai trazer tudo isso nesse conteúdo a partir de agora aqui no canal, então antes não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio da KTO, kto.bet.br, vai lá na KTO para brincar, para se divertir, o site é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Última rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana, jogos no domingo às 4 horas da tarde em simultâneo, vai ter o jogo do Flamengo antes, porque o Flamengo já se prepara para o Intercontinental, que vai ter lá a partir dos próximos dias. Então é uma rodada cheia de Brasileirão, ligas europeias, tem muita coisa para tu brincar lá na KTO. E quero falar também de ativo, tá? Ativa você na Ativa Sempre, o melhor estimulante, não só para a hora H, mas para o teu dia a dia. Se tu tá passando por maus bocados, dias que tu tá meio para baixo, sem força física para levantar da cama para o teu dia a dia, vai de ativo, tá? Não tem nenhum tipo de contraindicação, não precisa de receita, a entrega e o contato com o pessoal do ativo completamente sigilosos, tá? A entrega é sigilosíssima na porta da tua casa, bem embalado, sem nada dizendo que tu tá comprando ativo, e também descontos da Black Friday rolando lá com ativo, tá? Já terminou o mês de novembro, mas os descontos da Black Friday foram um sucesso e seguem valendo lá com a turma do ativo, então o WhatsApp e o número dele está na tela, o site também. Se tu preferir, sem digitar manualmente o WhatsApp do ativo, tem aqui o link do WhatsApp. Tu aperta no link, tu vai ser direcionado para uma conversa de WhatsApp com um dos atendentes do ativo, tá? Gente, vamos lá. O Inter, depois da derrota de ontem, mais uma goleada sofrida, tomou 5 do Vasco na sexta, tomou 3 do São Paulo ontem lá na Vila Belmiro, em Santos. O Inter chegou em Porto Alegre hoje, tá? O Inter saiu da Vila Belmiro ontem e foi para Guarulhos, jantou lá no estádio ainda na Vila Belmiro, dormiu em Guarulhos. Os jogadores acordaram, tomaram café, fizeram a primeira refeição e a segunda também. O almoço foi lá em São Paulo e depois vieram para Porto Alegre e chegaram ali no meio da tarde, por volta das 13h15 da tarde, no aeroporto Salgado Filho. E aí o detalhe, tá? O Inter tinha no seu planejamento um treino para hoje, às 5 horas da tarde, com portões fechados no CT Parque Gigante. Porém, a programação foi alterada e foi dado o dia de folga para o grupo de jogadores. Então, muitos jogadores chegaram, já pegaram um carro no aeroporto Salgado Filho e foram para suas residências. Outros foram até o CT, pegaram seus carros no CT, tinha uma segurança reforçada, mais de 20 seguranças do clube na porta do CT Parque Gigante, caso acontecesse algum protesto, que não foi o caso, nenhum torcedor foi até o CT Parque Gigante para protestar contra os jogadores ou a direção do Internacional. Mas o mais maluco, né, gente? Simplesmente no domingo a gente vai ter um dos jogos, como foi ontem, mais importantes da história do Internacional, talvez desde 2006, a final do Mundial contra o Barcelona. O Inter não tinha um jogo tão importante como vai ser esse contra o Bragantino. Matematicamente, o Inter ainda tem boas chances de escapar do rebaixamento. Animicamente, a gente pode debater se o Inter tem ou não tem condições disso, mas o Inter simplesmente mudou um planejamento que era de treino hoje para dar folga para o grupo de jogadores e não deu nenhuma explicação, tá? Foi questionado aí o pessoal do Internacional e até o momento não temos explicações do motivo para isso ter acontecido. Outro fato de hoje, aí um fato muito triste, foi a emboscada de torcedores da criminosos, né, da torcida jovem organizada, principal organizada do Santos,
que fizeram uma emboscada a ônibus da Guarda Popular e da Camisa 12 que estavam retornando do jogo de ontem em Santos. Isso aconteceu por volta das 10h50 da manhã em Itapema, Santa Catarina. O Santos jogou aqui no Rio Grande do Sul, ontem o Santos ganhou por 3-0 do Juventude no Alfredo Jaconi na Serra Gaúcha, e aí as caravanas do Santos, da torcida jovem do Santos e de outros torcedores comuns estavam voltando da Serra Gaúcha para Santos, para São Paulo, litoral paulista, e se encontraram com o ônibus da Guarda Popular e da Camisa 12 lá em Itapema, em Santa Catarina. Os torcedores do Santos desceram do ônibus, foram para cima dos ônibus do Internacional com barras de ferro, tentaram agredir ali os torcedores organizados também da Camisa 12 e da Guarda Popular do Internacional, saquearam os ônibus das organizadas do Inter e a polícia prontamente agiu, conseguiu pegar esses torcedores que vários foram presos, alguns torcedores do Inter foram feridos, tá? A informação da PM de Santa Catarina é de que 6 torcedores do Inter ficaram com ferimentos leves, todos foram socorridos no local e pelo menos 10 torcedores do Santos foram presos pelo ataque, tá? Então foi uma situação trágica, bem tensa lá em Itapema, Santa Catarina, nesse trajeto aí da organizada do Inter e da organizada do Santos. Inclusive teve uma nota, tá, do Internacional lamentando o episódio, tá? E dizendo que o Inter entrou em contato à tarde com a segurança pública e lideranças das torcidas organizadas e mobilizou novos ônibus para fazer o trajeto, porque os ônibus foram danificados, não teria como os torcedores voltarem nos mesmos ônibus. E aí o Inter disponibilizou ônibus que foram até Itapema para buscar esses torcedores e trazerem de volta para Porto Alegre, tá? Outro assunto importante para a gente falar aqui é sobre técnico para 2026, porque uma informação foi divulgada hoje e que interessa muito o torcedor do Inter. Antes eu quero pedir para tu te inscrever aqui no canal se tu não é inscrito, tá? É só apertar o botãozinho do inscrever-se, é de graça, tu dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos se inscrevendo aqui. Repito, totalmente gratuito tu te inscrever no canal, é só apertar o botãozinho do inscrever-se e ativa aquele sininho de notificações que tu sempre vai receber a notificação no teu celular ou se tu tá me vendo pela TV, pelo computador, de quando tiver vídeos novos. Então te inscreve, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo também que vai recomendar para mais e mais colorados e coloradas. Bom, a informação que vem do Pará é de que Guto Ferreira não deve renovar o seu contrato com o Remo. O Guto Ferreira, que é ex-técnico do Inter, ajudou o Inter a subir na Série B de 2017, fez um bom trabalho. Depois da reta final, nos últimos jogos, ele tem uma sequência de resultados ruins, mas o Inter já estava com uma classificação para a Série A praticamente assegurada naquela reta final de 17. O trabalho do Guto acabou tendo muito mais altos do que baixos naquela Série B. E aí o Guto é desligado, o Odair Papito assume o Inter nas últimas rodadas e ali começa a se projetar para o futebol brasileiro e internacional também. Mas o Guto Ferreira foi técnico do Remo na reta final da Série B. O Remo estava ali com dúvida se ia conseguir subir ou não. Teve uma troca de técnico, o Daniel Paulista saiu, contrataram o Guto Ferreira e o Guto comandou o Remo em 10 jogos, tendo 7 vitórias, tá? A gente tá falando, gente, de 7 vitórias em 10 jogos, tá? Terminou em quarto, com 62 pontos, classificando para a Série A do Campeonato Brasileiro, porém, a renovação dele emperrou porque ele quer botar uma multa mais baixa de 900 mil, pela informação que vem lá do Pará, e o Remo quer botar uma multa mais alta para não correr tanto risco de perder o Guto no ano que vem. E a informação que vem do Pará é que o Inter tem interesse no Guto Ferreira para o ano que vem, independente de rebaixamento ou não. Eu conversei com pessoas do Inter, primeiro que o Inter disse que não vai se manifestar sobre esse assunto, porque tem uma rodada, pode acabar rebaixado, o foco é totalmente outro do Inter, o Inter não vai falar nesse momento sobre técnicos para o próximo ano, sobre isso. A gente sabe que vai ter que contratar um técnico porque o Abel Braga veio só para esses 2 jogos, deve seguir com um cargo na direção na temporada que vem, é a ideia dele e a ideia do Inter, mas o Inter vai ter que procurar esse técnico, e aí surge esse nome do Guto Ferreira, que segundo a imprensa do Pará, interessa ao Inter. Eu conversei com o Guto Ferreira há pouco, tá? Ele me disse que não recebeu nada oficial do Internacional, que se chegou algo foi para o seu empresário, mas que ele pessoalmente não recebeu ligação de ninguém do Inter e não foi passado pelo empresário, e por isso se acredita que o empresário também não recebeu nada do Inter, porque ele disse, cara,
Geralmente o empresário passa para o treinador quando tem alguma coisa. E que o empresário dele não passou nada para ele, então ele não está sabendo de interesse do Inter nesse momento. Mas a imprensa do Pará está trazendo a informação de que o Guto Ferreira deve, inclusive eles não apontam nem só o interesse, mas que ele deve ser o técnico do Inter em 2026. Mas repito, a informação que eu tenho não é essa, tá? É de que o Guto não recebeu nada, conversei com o Guto, tô trazendo aqui, e o Inter também não fala sobre esse assunto no momento, tá? Gente, deixa eu falar aqui sobre a matemática para o Internacional não cair, porque o Inter não só tem que vencer o seu jogo contra o Bragantino, como também depende de resultados paralelos. O Inter hoje é 18º colocado, com a derrota contra o São Paulo e os outros resultados da rodada, o Inter caiu uma posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, e eu quero trazer aqui, inclusive, com a tabela de resultados que o Inter precisa, tá, para não ser rebaixado. O Inter precisa vencer o seu jogo, o Inter precisa vencer o Red Bull Bragantino no domingo e precisa torcer para 2 de 4 resultados dos seus adversários. Uma derrota do Ceará contra o Palmeiras, em casa, o Ceará joga no Castelão. O Vitória não pode vencer o São Paulo, pode empatar no máximo. Uma derrota do Fortaleza, ou se o Inter vencer o Bragantino por 2 gols de diferença ou mais, o Fortaleza pode até empatar o seu jogo. Se o Inter vencer e acontecer 2 desses 4 cenários, o Inter fica na primeira divisão. Mas tem que acontecer 2 desses 4 cenários aliados a uma vitória do Internacional para o Inter se manter. É difícil? Sim, é difícil. Porque o Inter nem o seu papel está fazendo. É difícil acreditar numa vitória contra o Bragantino se o Inter não está jogando nada. Mas tem chance matemática. E aí tem que acreditar, gente. De alguma forma, eu repito o que eu falei nos meus vídeos ontem, esses jogadores desse elenco mimado do Inter têm que dar um jeito de, na marra que seja, tirar o Inter dessa situação. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá? Um beijo, um abraço e até a próxima.